Há 40 anos eram poucos os brasileiros que optavam por morar fora do Brasil. O destino mais procurado na década de 70 era o Paraguai. O êxodo para os países mais ricos aumentou nas décadas de 80, 90 e no início desse século. Em 1997, eram 1,5 milhão de brasileiros que moravam no exterior. Em 2002, o número saltava para 2 milhões. Hoje em dia, pelas estatísticas oficiais, são cerca de 2,5 milhões. É como se toda a população do Distrito Federal morasse fora do Brasil. É mais gente que tem hoje os estados do Amapá, Rondônia, Acre, Tocantins e Sergipe. Gente que saiu do Brasil para fugir da crise e que encontrou com ela de novo agora lá fora. Muitos lutam para manter o sonho de vencer no exterior. Outros já voltaram para preservar o que ganharam ou porque já perderam tudo. Os caminhos da reportagem de hoje nos levam a esses brasileiros. Vamos ver como eles estão reagindo à crise e também como ela está sendo enfrentada nos nossos vizinhos latino-americanos, a maior turbulência econômica dos últimos 80 anos. Nós começamos justamente pelo centro da crise, os Estados Unidos. A maioria dos brasileiros que vive nos Estados Unidos entrou no país como turista e decidiu ficar. Muitos arriscaram a vida ilegalmente. Estão fora das estatísticas, mas inseridos na economia. Como outros imigrantes, fazem um trabalho pesado, muitas vezes recusado pelos americanos. Vivem na informalidade, mas com salário em dólar. Eu ganhei nos Estados Unidos, eu e minha mulher, em torno de R$1,5 milhão em 8 anos e 4 meses. Dinheiro que se eu tivesse no Brasil, e nem no sonho eu ganhava. Só você fazer a conta. Eu ganhava $1.400 por semana, de segunda a sexta, e morava num trailer. Carlinhos voltou há 2 meses dos Estados Unidos para Inhapim, interior de Minas. Construiu e mobiliou a casa com o que ganhou com o dólar em alta. Segundo ele, dava para seguir trabalhando por lá, mas o pai pediu que ele voltasse. Ainda não sabe o que vai fazer agora. Falar pra você a verdade, eu não sei da minha vida de 30 dias, 60 dias, 90 dias, eu não sei. Quem está nos Estados Unidos não tem tanta confiança no futuro próximo. Não tem dúvida também de que as coisas vão melhorar, mas não sabe dizer quando. Hoje as coisas estão mais difíceis, mas eu acredito que as coisas vão dar uma virada e vai tudo voltar a ser como antes. Então é na dificuldade que a gente não pode se acovardar. Eu creio na mudança, eu creio nesse novo presidente, eu creio que ele vai fazer alguma coisa para mudar essa história. O brasileiro tem passado muito apertado, muitos estão gastando a pouca economia que conseguiram, na esperança de dias melhores, né? Agora, só que alguns que vieram e falaram assim, não, eu vou embora daqui 2 anos, então anteciparam isso. Falou, não, eu vou de uma vez, porque eu não estou trabalhando, só estou gastando o que eu economizei. Se daqui a pouco eu não vou ter dinheiro nem para comer, e que está acontecendo aqui. A crise começou com as hipotecas supervalorizadas. Bancos ávidos por lucro aproveitaram juros muito baixos do começo dos anos 2000 para emprestar mesmo a quem corria mais risco de não conseguir pagar. Muita gente não deu conta mesmo, perdeu o imóvel que tinha comprado e levou junto os bancos que emprestaram o dinheiro. O movimento passou então a ser o inverso. O crédito ficou mais caro, os negócios pararam e o valor dos imóveis despencou. Os brasileiros nos Estados Unidos foram pegos de todos os lados pela crise. Tem gente que perdeu ou pode perder a casa. Estou 2 anos morando na minha casa, sem pagar, e agora que eu estou entrando em acordo com o banco. Muitos perderam o emprego ou passam aperto com o freio na construção civil, que é a grande empregadora de mão de obra brasileira. Caiu muito. Ou seja, você demitiu metade da sua equipe? Metade da equipe, é. E quando tem trabalho para os 12, né? Tem semana que não tem para nenhum. E todos são afetados com a queda geral na economia americana, enterrada na maior crise dos últimos 80 anos. Em Nova York, a Rua 46 é Brasil até no nome. Ponto de encontro e de negócios da comunidade brasileira na cidade, encolheu por causa da crise. Little Brasil, o pequeno Brasil, já foi bem maior. De 6 meses para cá, eu só tenho ouvido, por causa da crise, em virtude da crise, né, que muitas coisas estão fechando, muitas lojas, muitos restaurantes. Aqui na rua, eu tenho ouvido que
duas lojas fecharam. Uma foi de joias e alguns utensílios, que fica aqui do lado, e a loja de pipoca aqui na esquina da Quinta Avenida. Muitos dos comerciantes da Rua 46 vieram do leste de Minas Gerais. A região de Governador Valadares é a maior exportadora de brasileiros para os Estados Unidos. A cidade vive basicamente do comércio de pedras preciosas e também da pecuária. Fica no meio do caminho entre Belo Horizonte e Vitória, no Espírito Santo, e atrai turistas graças ao seu maior cartão postal, o Pico da Ibituruna. Um verdadeiro distrito valadarense se formou a 15 quilômetros da Rua 46. Cruzando o rio Hudson, chegando no estado de Nova Jersey, fica Newark, onde até os hidrantes são vestidos de Brasil. Não por acaso, é cidade irmã de Governador Valadares. As duas têm praticamente o mesmo número de habitantes, entre 250 e 300 mil. E 1 de cada 10 dos moradores de Newark é brasileiro. Gente que, quando chegou, escolhia o que fazer. Agora, corre atrás de trabalho e tem dificuldades em encontrar. O cara está aqui, desempregado, não está tendo trabalho porque ele não pode tirar carteira, não tem como ele fazer o seguro do carro, ele não tem documento para alugar. Então, está complicado realmente, está complicado principalmente para o ilegal. Não é fácil escolher entre o sonho americano e a realidade brasileira. Carlão retornou há 1 ano e montou uma pizzaria com os ganhos de 7 anos entregando jornal de madrugada. Voltou por pressão da família e está aliviado. Você se sente um privilegiado por ter voltado na hora certa? Com certeza, porque eu aproveitei ao máximo aquilo que realmente eu fui buscar. Há alguns anos, os Estados Unidos viviam o pleno emprego, bem diferente dos 8,5% de desemprego registrado em março, praticamente o mesmo percentual do Brasil, o que nunca aconteceu antes. No começo dos anos 2000, o desemprego brasileiro rondava os 12%. Sem qualificação específica ou perspectiva sólida no Brasil, o sujeito deixava a família aqui, pagava menos de $2.000 para cruzar a fronteira e arrumava um emprego fácil nos Estados Unidos. Por ser ilegal, não tinha como cobrar respeito às leis trabalhistas, mas também não precisava pagar imposto. Vivia com pouco, mas sobrava e mandava o quanto podia para comprar bens no Brasil. Com o dólar favorável, construiu uma casa, muitas vezes até uma mansão, como muitas das que hoje existem na região de Governador Valadares. E ainda tinha crédito fácil para comprar uma outra casa nos Estados Unidos. Pego pela imigração, ou então com saudades de casa, ele voltava e investia o que sobrou em algum negócio. Se desse errado, começava tudo de novo. Quando volta para cá, ele encontra o quê? Dificuldade em montar um tipo de negócio que vai dar um progresso para ele aqui. Acontece muita gente de voltar para lá por não ter a opção de montar um tipo de negócio que vai para frente. Depois do 11 de setembro, a coisa começou a mudar. A ida ilegal saltou de $2 para mais de $15 mil. A polícia de fronteira apertou o cerco aos traficantes de pessoas e aos imigrantes ilegais. O rigor também cresceu para quem empregava gente sem documentação nos Estados Unidos. Depois foi o dólar que começou a cair. A cotação, que chegou a quase R$4 por dólar, despencou para perto de R$2. Ficou um tempão abaixo disso, inclusive. Quem chegou a juntar $60 mil em 2 anos, precisaria agora de pelo menos 4 anos para chegar ao mesmo valor. Sem contar a dívida com quem o levou do México para os Estados Unidos, que continua pendurada. A crise financeira foi a gota d'água. O brasileiro aqui, ele está na área de construção civil, que é o forte, construção civil. E o que aconteceu? Parou de construir casa, parou do povo comprar casa, e aí começou a mandar a gente embora. O pessoal vem aqui fazer as taxas e fala para mim assim: César, eu preciso fazer minhas taxas, eu não tenho dinheiro, não jantei ontem, estou devendo todo mundo que eu conheço, o aluguel que eu pago está 3 meses atrasado, e eu preciso fazer minhas taxas para me receber o cheque amanhã, né? Que a gente tem o Fast Funds, recebe o cheque no dia seguinte. E outra coisa, não tem dinheiro para te pagar, não. Inhapim fica a 90 quilômetros de Governador Valadares e tem 25 mil habitantes. É o tamanho médio das cidades brasileiras. Ela vive de pecuária, agricultura
e também de repasses do governo federal. E como muitas cidades da região, dos recursos mandados pelos imigrantes. Com a crise, o dinheiro vindo dos Estados Unidos diminuiu e a população retornando aumentou. O resultado é menos movimento no comércio da cidade e ainda menos vagas de trabalho para quem está chegando. Os que retornam, os que estão chegando hoje, eles já estão chegando e entrando na gama dos desempregados, procurando emprego que aqui no município ou aqui na região não tem para ofertar. A região mais identificada com a imigração para os Estados Unidos é a de Governador Valadares, no interior de Minas. Aqui em Tarumirim, o dólar é fundamental para mexer a economia do município. Influencia até no orçamento. E as cidades que receberam muitos recursos no passado próximo de quem estava lá fora, agora têm que oferecer futuro aos moradores que estão voltando. Tarumirim é vizinha a Inhapim, tem 12 mil habitantes. Comparativamente, é a cidade brasileira que mais gente mandou para os Estados Unidos. 1 de cada 4 pessoas nascidas aqui. Gente que não encontra muito o que fazer quando volta. Eles não têm como voltar, na verdade, não tem nenhuma perspectiva de trabalhar aqui, né? A cidade não absorve eles, não tem mão de obra qualificada, aqui também não proporciona, não tem indústria, não tem nada. Na cidade, prédios inteiros estão vazios. Foram construídos com dinheiro dos imigrantes, que esperavam garantir a aposentadoria com os aluguéis. Mas a crise americana elevou o desemprego por lá, diminuiu o valor pago pela hora trabalhada e desvalorizou o dólar, que era comum até nas caixas registradoras da cidade. Fez despencar as remessas para o Brasil e os negócios em Tarumirim, que caíram na mesma proporção. Hoje tem uma queda mais ou menos em torno de 30% a 40% do que era o ano passado. Quanto? Antes desse surto, dessa crise aí. Tem as pessoas que foram para lá 2 anos atrás e tudo, que são raras as que voltam com alguma coisa. Não é igual era 10 anos atrás, o cara fazia fortuna mesmo, vinha bem controlado. É totalmente diferente o comércio de hoje e o comércio de antes, entendeu? Na época que tinha um comércio, a cidade estava crescendo, tem muita construção boa na cidade, muitos prédios, muitas festas, tudo acabou, entendeu? A cidade está bem parada. Na região de Governador Valadares, muitos foram tentar a sorte nos Estados Unidos e todos conhecem muitos que foram. São famosas as histórias de gente que não tinha nada, cruzou o Rio Grande como ilegal, ganhou muito dinheiro, construiu casas, comprou fazendas. Gente que encarou o trabalho braçal, o risco de ser deportado, as horas de luta no frio e garantiu estudo para os filhos. Mas também são inúmeros os que venderam o pouco que tinham, pagaram caro para atravessar a fronteira a pé, trabalhavam pesado 16 horas por dia e só conseguiram voltar com a roupa do corpo. Ao chegar, não tinham visto o crescimento dos filhos ou destruído o casamento. Sem contar os que viveram uma história e chegam de volta contando outra. A Aline estuda psicologia graças ao esforço do pai nos Estados Unidos. Agradece a ele por esse esforço, mas prefere vê-lo aqui na roça, bem perto. Ele voltou, parece que alguma coisa estava faltando antes. Então meio assim que deu uma estabilizada agora, sabe? Como se aquela presença dele estava fazendo falta. Ele mudou muito como pessoa, ele aprendeu muito, sabe? Como se diz, quebrou a cara literalmente. Então, assim, ele voltou mais paciente, mais maleável. A relação dele hoje com a minha família é mais tranquila. Du voltou há 6 meses dos Estados Unidos. Viu as coisas ficarem complicadas para os brasileiros e preferiu retornar antes de ser deportado. Faz parte do grupo dos que diz que, para quem aceita trabalhar por horas a fio, a crise não acabou com a oportunidade. Ainda não conseguiu emprego em Governador Valadares. Vendeu até as ferramentas que trouxe dos Estados Unidos para colocar dinheiro em casa. Eu estou com vontade de ir na Inglaterra. Tem dia que eu dou vontade de sair do país. Por que para a Inglaterra? Os meus amigos que moram lá falam que tá bom. Eles todos falam, vem para cá que é melhor que o Brasil. Será que a Inglaterra vai ser um bom destino para os brasileiros que deixaram de ter trabalho nos Estados Unidos? Como está a Grã-Bretanha hoje para os brasileiros que já estão lá? É o que você vai ver daqui a pouco com o repórter Fernando Freire, de Londres.